Graça e a paz de Cristo, amém? Que bom que você veio à casa de Deus, para esse tempo de comunhão, um tempo de louvor, mas também um tempo de encontro com a palavra do Senhor. E assim eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 17. Eu estarei lendo dos versículos 16 a 23. Atos, capítulo 17, versículos 16 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós iniciamos o culto cantando e clamando ao Senhor, que o nosso desejo é ouvir a sua voz. E assim, ó Pai, nós novamente nos colocamos diante do Senhor e clamamos em oração, pedindo para que a sua voz, ó Deus, seja ouvida pelo seu povo. Também, ó Deus, da mesma forma como cantamos, sonda os nossos corações nesse tempo, para que possamos entender a Tua palavra, sem nenhum desvio, mas que seja a Tua palavra pregada de forma pura, edificante, relevante. Assim, ó Deus, eu peço pela minha vida, porque sou eu hoje que me coloco diante do Teu povo como porta-voz do Senhor, dependente totalmente de Ti para esse tempo. Mas eu oro pelos meus irmãos que aqui estão também, que o Senhor os tome por inteiros, que a atenção desses irmãos, dessas irmãs, seja voltada de forma única e exclusiva para esse tempo de encontro com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você realmente nasceu de novo? Não se precipite em responder rapidamente, porque quando eu preparava esse texto, esse sermão, essa mensagem, eu pensei em começar o culto exatamente com essa pergunta: você nasceu de novo? Mas o Senhor me devolveu a pergunta e disse para mim: você nasceu de novo? E eu fui levado então a um tempo de uma reflexão profunda diante de Deus, diante dessa pergunta simples, de uma pergunta a qual eu e você estamos acostumados a responder de forma pronta, rápida: sim, eu nasci de novo. Mas o Senhor me levou a essa reflexão e me levou também a questionar profundamente até que ponto eu sou um discípulo de Jesus, ou até que ponto, de fato, eu tenho enganado a mim mesmo e eu não passo de um religioso.
essa pergunta, ela me convida a essa reflexão ainda profunda. Porque toda vez que eu me coloco diante da palavra de Deus, diante das Sagradas Escrituras, toda vez então que eu tenho esse relacionamento próximo ao ouvir, ao acessar, ao ler, ao pregar a palavra de Deus, eu tenho que me perguntar, será que realmente eu nasci de novo? Porque eu não posso mais ler, ou ouvir, ou pregar a palavra de Deus, sem olhar para dentro de mim, e perguntar a mim mesmo, eu nasci de novo? E mais, se realmente eu nasci de novo e me considero um discípulo de Jesus, eu não posso mais viver descuidado, relapso, indiferente, desleixado com a missão de Deus. Porque o novo nascimento, ele é algo inerente ao processo regenerador de Deus. É algo que, ao momento que Deus, então, nos transforma, nos regenera, nos chama, automaticamente, Deus também nos dá essa missão, de sermos, então, agora os seus porta-vozes, seus embaixadores aqui na terra. Então, eu percebo que a própria missão é uma parte natural, essencial, decorrente do próprio Senhor Jesus em fazer discípulos. A missão de Deus faz parte do discípulo desde o seu novo nascimento. Qual é a sua data do novo nascimento? A minha é 23 de outubro de 2004. E a sua data? Quando você nasceu de novo? João Calvino, ele vai dizer o seguinte, que o Evangelho, ele não é recebido para ser trancado no coração, mas para ser pregado ao mundo. Charles Spurgeon, uma frase muito conhecida, vai dizer o seguinte, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quando você nasceu de novo? Qual é a sua data de nascimento? Porque nessa data você se tornou um missionário. E falando em missionário, olhando para o texto que foi lido, a palavra de Deus nos mostra um missionário por excelência, sim, o maior dos missionários, o apóstolo Paulo. E é interessante olhar para o texto e perceber essa ação do apóstolo Paulo como missionário de uma forma natural, não forçada, mas de algo que ele entendeu no momento do seu novo nascimento também. Lá no encontro com Jesus na estrada de Damasco. Lá então nasce um missionário. E eu percebo no texto que o apóstolo Paulo, então, enquanto esperava, Silas e Timóteo, em Atenas, o apóstolo Paulo, ele se revoltava diante da idolatria que ele encontrava na cidade de Atenas. Ele se revoltava. Ele ficava indignado. Isso mexia com o coração dele. Mas também o texto vai nos dizer, do versículo 17, que o apóstolo Paulo, diante da idolatria, ele foi e procurou então uma sinagoga, e lá então ele pregou o evangelho, primeiramente na sinagoga. Nos dias atuais nós podemos pensar no seguinte, se o apóstolo Paulo estivesse conosco hoje, ele procuraria uma igreja evangélica.
E lá nessa igreja evangélica, então, ele pregaria o evangelho. Porque lá naquela igreja já é comum as doutrinas, já é comum o conhecimento da palavra de Deus, mas ele reforça, ele prega aos judeus. Mas também o texto vai nos dizer que o apóstolo Paulo não somente focou os judeus e os gentios piedosos, mas também ele pregava na praça. A praça era o tipo de um mercado municipal, um mercado de comércio, mas não um mercado tão igual como o nosso, no nosso tempo, mas um mercado também onde tinha filósofos, magistrados, pessoas importantes. Então ali o apóstolo Paulo também prega o evangelho. E o versículo 18 então vai nos dizer também que alguns desses filósofos, os epicureus e os estoicos, começaram a discutir com ele. Filósofos epicureus, aqueles que defendiam a paz interior, o prazer acima de tudo. A vida deve ser marcada com a ausência da dor. Era isso que eles defendiam. Por outro lado, os estoicos, discípulos de Zeno, eles acreditavam que a natureza comandava tudo. A natureza da vida humana, ou da razão. E esses filósofos, então, chegam a chamar o próprio apóstolo Paulo de tagarela. Eu sei que no nosso tempo, chamar alguém de tagarela é aquele que não para de falar, né? Fala, e você não consegue falar, porque ele fala muito e você fala pouco, e ele não para. Mas aqui, o sentido da palavra, na realidade, não é essa pejorativa, mas o sentido da palavra aqui, ela é empregada no sentido assim, de alguém que está falando coisas novas, trazendo ensinos novos. Agora, seguindo o texto, esses mesmos filósofos vão dizer assim, parece que ele está pregando deuses estranhos, porque o apóstolo Paulo então fala sobre ressurreição. E ao falar sobre ressurreição, para esses filósofos, isso causa um certo desconforto. Porque esses filósofos, um dos pontos de ensino deles era que a alma, ela não é imortal. Que tudo acaba com a morte. Queridos, Atenas era uma cidade tomada pela idolatria, extremamente tomada pela idolatria, mas não só pela idolatria, como também ela era reconhecida como uma cidade super elevada na questão intelectual, era um exemplo de debates. Muitas pessoas vinham de fora estudar em Atenas, nas universidades. Atenas, ela era reconhecida no século V e IV antes de Cristo, como a norteadora das nações. Aqui já no século I, Atenas já não tem mais riqueza, Atenas já não tem mais o poder que tinha antes, mas a intelectualidade ainda existia, e a idolatria muito forte. Por que eu estou te contando isso? Porque do versículo 19 ao versículo de número 23, nós temos que olhar com muito cuidado, para que possamos entender como o apóstolo Paulo, indignado com a idolatria, alguém que está pregando aos judeus e aos gentios piedosos, alguém que está sendo colocado à prova ao falar da ressurreição,
A questão aqui é olhar para o texto e perceber como o apóstolo Paulo lida com o contexto o qual ele está inserido com relação à missão. Assim, queridos, eu gostaria hoje de aproximá-los um pouquinho dessa relação, dessa proximidade, desse contexto que não é muito diferente do primeiro século. Muito pelo contrário, tem muitos pontos de conexão, muitos. E o primeiro ponto de conexão que eu gostaria de chamar a sua atenção é para o versículo de número 19, que diz o seguinte: então, os filósofos, tomando-o consigo, tomando Paulo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser. Interessante comparar alguns capítulos anteriores, porque o apóstolo Paulo, quando está em Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus, depois então de passar por aquele processo de transformação, o texto em Atos capítulo 9, versículo 20 vai dizer o seguinte, que Paulo pregava a Jesus afirmando que ele é o Filho de Deus. Qual foi o resultado? Os judeus se revoltaram e tentaram matar Paulo. No capítulo de número 14, versículo 1, na cidade de Icônio, diz que Paulo e Bernabé, falando com ousadia no Senhor, qual foi o resultado? Saíram fugidos por gentios, judeus, e as autoridades da cidade planejavam maltratar e apedrejar ambos. Na cidade de Listra, capítulo de número 14, versículo 8, diz que Paulo, após curar um paralítico, Paulo adverte os moradores dizendo o seguinte: nós somos homens como vocês, anunciamos o evangelho de Cristo a vocês. Qual foi o resultado? Paulo foi apedrejado, tirado da cidade e tido como morto. Na cidade de Filipos, capítulo de número 16, versículo 16, Paulo cura uma jovem adivinhadora, e ele diz, em nome de Jesus. Qual foi o resultado? Paulo foi açoitado com vara e lançado na prisão. Na cidade de Bereia, no capítulo de número 17, versículo 10, assim que então Paulo chega em Tessalônica, chega em Bereia, os moradores de Tessalônica foram até ele, perseguiram, foram ao encontro de Paulo, e o mesmo teve que fugir para Atenas. A grande questão aqui no texto é o seguinte: o ponto de encontro entre a sociedade ateniense e o nosso século está na questão da pluralidade religiosa. Sim, pluralidade religiosa. Já parou para pensar nessa palavra, nesse termo? Que a pluralidade religiosa nada mais é de que várias religiões no mesmo local. O apóstolo Paulo, ele se depara com isso, e ao se deparar com isso, ele percebe um ponto de conexão, no qual ele pode então apresentar a Cristo. Por quê? Porque em vez de os moradores de Atenas tentarem matá-lo, feri-lo, prendê-lo, o versículo 19 deixa muito claro isso. Ele chama o apóstolo Paulo para um tempo de conversa. E esse é o ponto positivo, se assim podemos afirmar, sobre a pluralidade religiosa. Esse é o ponto positivo, porque por meio da existência de um pluralismo religioso, nós temos a oportunidade também de expressar a nossa fé, expressar aquilo que acreditamos, dar respostas, e não temer por isso, e não temer. Agora, a grande questão é que muitas vezes nós não estamos abertos a um diálogo, nós não estamos atentos ao diálogo.
E rapidamente nós muito mais rompemos a oportunidade de abrir um diálogo e apresentar Cristo por meio de uma conversa. Nós estamos muito mais abertos a encerrar, a fechar a conversa. Olha para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Quantos pontos possíveis de diálogos você tem a oportunidade de apresentar a Cristo, todavia, muitas vezes, você não percebe e fecha a porta do diálogo. O apóstolo Paulo, quando ele é convidado pelos filósofos a se achegar ao Areópago, um lugar de debate, ele vai, ele escuta a pergunta e depois responde. Timothy Keller, no seu livro Igreja Centrada, ele enfatiza a importância do diálogo entre o cristão e o mundo, mostrando como o Evangelho responde às questões fundamentais da vida. Ele vai dizer o seguinte: quando nos enganjamos no diálogo com o mundo, fazemos mais do que argumentar, mostramos como o Evangelho é a resposta para as perguntas mais profundas da vida. Duas questões para que possamos refletir. Será que estamos enganjados em estabelecer diálogo com o mundo? Será que estamos empenhados em ouvir as perguntas que os não discípulos, que os não cristãos estão fazendo sobre a vida? Você está atento a isso? O apóstolo Paulo, como missionário por excelência, ele está atento. Ele compreende que o diálogo, sim, é um meio de manifestar a palavra de Deus. Percebam esses dois desvios muitas vezes. Nós oferecemos respostas para perguntas que muitas pessoas não estão fazendo. E ainda muitas vezes respondemos de forma habilidosa, de forma doutrinária, de forma teológica. Não é isso? Mas sem sentido para aquele que não conhece a Cristo. Eu e você precisamos então ter essa habilidade de formar um diálogo e não ser agressivo, não ser desrespeitoso. O apóstolo Paulo até mesmo, quando ele se pronuncia diante dos filósofos, dos ímpios, ele diz assim, senhores atenienses. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, vai dizer que o amor, ele não se exaspera. Que o amor, ele não é bruto. Que o amor, ele não se enche de ira. Mas que o amor, ele é acolhedor. Paulo, após ouvir a pergunta, ele sim responde de uma forma habilidosa. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. A questão aqui não é o apóstolo Paulo elogiando a idolatria. Não. Ele está simplesmente fazendo um ponto de conexão entre Cristo e aquilo que eles buscavam como adoração. Quer ser um missionário por excelência também, nas mãos de Deus? Procure dialogar. Não chegue nas festas de família e diga para o outro: ei, você aí, quando vai casar com a minha filha? Ei, você aí, não vai largar de beber quando? E tantas outras coisas que a gente ouve, que machuca, que fecha a porta do diálogo. Agora o importante é você sentar com essa pessoa, escutá-la, se aproximar dela
e assim então apresentar a Cristo. O segundo ponto de conexão que eu encontro entre o contexto do primeiro século de Atenas com o nosso contexto é que nós vivemos um tempo histórico também, em que as pessoas desejam ouvir as novidades. Olha para o versículo de número 21, vai dizer assim: acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas notícias. E o segundo ponto que eu encontro aqui, para a vida de um missionário, é o reconhecimento da urgência da missão. Porém, tem muitos propondo muitas novidades, não tem? Mas tem muitas pessoas também buscando novidades. Prova disso, vai a um shopping, entra numa livraria e se depara com as primeiras estantes de livro. O que nós vamos encontrar ali? Muitos e muitos livros sobre espiritualidade. Sim, espiritualidade nos cristais, espiritualidade na abobrinha, espiritualidade nos astros. Sim, vamos encontrar tudo isso. Mas a verdade é que muitas pessoas estão buscando a espiritualidade. Vamos nos deparar também com muitos livros de autoajuda. Eu fiz uma pesquisa na internet e listei lá, coloquei lá na internet lá quais são os livros mais vendidos no momento. E eu vou citar apenas 5. É isso que as pessoas estão lendo. Tudo o que o seu coração precisa te falar. O único problema é que o que a palavra diz sobre o nosso coração? Esse é interessante. Mais esperto que o diabo. Eu tenho ele em PDF, tá? É um absurdo, tá? Mas eu tenho ele em PDF. Não, eu precisava ler esse, né? Não tinha como não ler, né? 18 princípios para você evoluir. A psicologia financeira. Novena e festa da padroeira do Brasil. Portanto, é incontestável, igreja, que as pessoas estão lendo mais sobre espiritualidade, buscando mais conhecer sobre as novidades, e tem muitas pessoas propondo absurdos. Mas a grande questão é essa reflexão, no sentido do porquê as pessoas estão buscando a espiritualidade nos cristais, na abobrinha, nos vegetais. A resposta é o seguinte: porque tem muito cristão, muito discípulo de Jesus, que está em estado vegetativo, na ação missionária. Tem muitas pessoas buscando a espiritualidade nos astros, nas estrelas, no sol, na lua, sabe por quê? Porque tem muitos discípulos de Jesus que estão vivendo no mundo da lua. A verdade é essa. As pessoas estão buscando, as pessoas estão carentes por ouvir sobre espiritualidade. O único detalhe, que elas estão buscando no lugar errado. Não se engane, a missão de fazer discípulos não é algo de poucos, ou de alguns que passaram por um seminário, ou de alguns que compõem uma liderança da igreja. Não se engane, a missão é minha, a missão é sua, a missão é da igreja. Essa consciência da urgência da missão. As pessoas estão clamando por ouvir
a verdade, mas elas estão buscando o lugar errado. Nós golpeamos, nós açoitamos, sim, nós fustigamos, nós ferimos a missão quando fazemos distinção de que Deus chama apenas alguns para a missão. Apenas alguns. Enquanto vocês, meus irmãos empresários, advogados, médicos, professores, enfermeiros, estudantes, desempregados, aposentados, acham que Deus chamou os irmãos e as irmãs, muitas vezes, para viverem a vida alienados da missão de Deus. Não se engane. Que consciência de urgência é essa? Precisamos resgatar a consciência da urgência da manifestação do Evangelho. Você, meu irmão empresário, diretor de uma empresa, você, minha irmã, professora de universidade ou de uma escola de periferia, vocês foram designados por Jesus para lá naquele local onde vocês estão, ministrarem a palavra de Deus, falarem de Deus. Vocês não estão naquele lugar porque foi um descuido, ou foi um castigo do próprio Deus, ou foi por acaso. Não, Deus te colocou lá, você estudante, você universitário, Deus te colocou naquele lugar para que você tenha consciência da urgência da missão e assim você manifeste o amor de Cristo para aqueles que estão ao seu redor. Para que eles então tenham a possibilidade de ouvir a verdade. Não desperdice as oportunidades. Meu terceiro e último ponto. Um outro ponto de conexão entre o contexto de Atenas com o nosso século é que sempre haverá confronto. O diálogo, muito importante. A consciência da urgência da missão, muito importante. Mas entenda também que vai haver confronto. Do versículo, a sequência ali do versículo de número 22, depois então de Paulo ser convidado, ouvir a pergunta e dialogar, depois então de Paulo ter a sensibilidade de perceber que as pessoas estão buscando e que alguns estão dizendo coisas que na realidade não tem verdade nenhuma, o apóstolo Paulo agora, ele precisa então entrar com o Evangelho. E esse é o meu ponto. A vida missionária, ela é centralizada no Evangelho. No Evangelho. O foco central, e aí é para que a gente possa refletir. O foco central da sua mensagem é Cristo crucificado e ressurreto? Ou ela está na ênfase das promessas de prosperidade, sucesso pessoal e bem-estar? A sua mensagem leva as pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ou a sua mensagem está mais preocupada em agradar ao seu público e atender às necessidades temporais dela? As Escrituras, quando são pregadas por você, meu irmão e minha irmã, elas são usadas como base de autoridade final na sua mensagem? Ou a mensagem se apoia em suas experiências pessoais, na sua tradição religiosa ou na filosofia humana? O Evangelho pregado afirma a soberania de Deus em todas as áreas da vida? Ou a sua mensagem se apoia nas suas experiências pessoais, colocando o ser humano no centro? A mensagem que você prega, ela transmite a esperança futura da vida eterna? Ou ela está assentada, focada em um evangelho que pode melhorar a vida aqui, hoje?
A sua pregação chama as pessoas a uma vida de santidade e obediência a Deus, ou está mais preocupada em adaptar-se às tendências culturais e relativizar os padrões bíblicos? A sua pregação, meu irmão e minha irmã, quando você tem a oportunidade de dialogar com alguém, com a consciência da urgência da missão, ela encoraja os ouvintes a seguir a Cristo, mesmo que isso signifique sacrifício, ou promove um evangelho de conforto e facilidade, sem desafios. Por fim, a sua mensagem confronta o pecado e aponta para a necessidade de redenção? Ou você evita falar de pecado para não ofender e desagradar os seus ouvintes? O apóstolo Paulo, ele se dirige dizendo assim: senhores atenienses, percebo sim que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. E do versículo 24 ao versículo 31, nós encontramos todos esses pontos aqui que eu manifestei anteriormente. A centralidade do Evangelho. A centralidade do Evangelho. Somente a palavra de Deus manifestada com integridade, com poder, com relevância, é capaz de transformar a vida de pessoas, como eu e você fomos transformados um dia. Somente a palavra de Deus. Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: nunca devemos pensar que o Evangelho seria uma mensagem de conforto para os ímpios. Para eles é uma mensagem de ofensa, pois expõe seu pecado e sua necessidade desesperada de um Salvador. Essa é a verdade. A única coisa que deve ofender a vida do ímpio é a própria mensagem de amor. Eu e você não precisamos ofender ninguém. Percebam John Stott dizendo: devemos começar onde as pessoas estão, encontrá-las em seus próprios termos, tentar entender sua mentalidade e cultura, mas ao fazer isso, nunca devemos diluir ou distorcer a mensagem essencial do Evangelho, que é Jesus Cristo e Ele crucificado. Concluindo, o apóstolo Paulo, sim, ele se revolta com a idolatria. O apóstolo Paulo é um missionário por excelência. O apóstolo Paulo, ele tem o diálogo como fonte de acesso às pessoas. O apóstolo Paulo, ele reconhece a urgência da missão, porque as pessoas estão em busca de novidades. O apóstolo Paulo centra o seu discurso no Areópago, diante dos intelectuais, diante dos filósofos, diante dos magistrados, de pessoas importantes daquela época, na centralidade do Evangelho, que é Cristo. E qual é o resultado de tudo isso? Versículo de número 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram, e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Qual é a conclusão aqui? Muitas vezes nós estamos preocupados com os resultados, mas esquecemos dos meios.
Muitas vezes nós focamos os resultados, no sentido até às vezes de ficarmos frustrados, de caminhar com alguém durante um bom tempo e ao final de tudo isso não perceber ainda a ação de Deus. Mas a verdade é que essa ação, ela pertence a Deus. A mim e a você cabe sermos instrumentos na mão de Deus, tão somente. A Casa Presbiteriana Esperança, ela atende muitas pessoas, e já é do conhecimento dos irmãos e da igreja. Muitas pessoas ouvem o Evangelho lá, mas até hoje só tem o histórico de uma pessoa fazendo profissão de fé numa igreja em Paranaguá. Uma única pessoa que de fato aos olhos humanos nós podemos perceber a ação de Deus. Mas em quantas outras pessoas Deus tem feito muitas coisas, as quais eu e você não precisamos enxergar ou ver, porque tudo é para a glória dEle. Seja um missionário também, busque ser um missionário por excelência, no sentido de dialogar, no sentido de ter uma consciência da urgência da missão e centralizar a sua mensagem em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Em seguida, impetrar a bênção. Logo após eu peço para que a igreja se assente um pouquinho novamente, os pastores se colocarão à frente da igreja para cumprimentá-los e desejamos a vocês uma excelente semana, uma semana abençoada e que você coloque em prática a sua vida missionária. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez porque é o Senhor que nos traz até aqui e nós temos o privilégio de cultuá-lo. Nós temos o privilégio, ó Pai, de nos colocar diante do Senhor em adoração. Nós temos o privilégio, ó Deus, de também sermos impactados pela sua palavra. Nós temos o privilégio, ó Deus, de termos a comunhão com os nossos irmãos. Pai querido, Deus de amor, conduza a sua igreja durante essa semana que se inicia, cuidando de cada um, cuidando de cada família, sustentando-os, ó Pai, diante das dificuldades, alicerçando-os, ó Pai, na fé em Cristo Jesus, firmando os seus passos, ó Deus, na confiança que o Senhor está com cada um. Pai, também em nome de Jesus nós pedimos para que o Senhor nos ajude a cumprir a missão ao qual o Senhor colocou em nossas mãos, de sermos embaixadores do Senhor no mundo, de sermos aqueles que são elos, ó Pai, entre aqueles ainda que não te conhecem, que não foram regenerados, que possamos ser esses instrumentos e agir, ó Deus, com sabedoria, com a consciência de que tem muitos, ó Pai, que ainda necessitam ouvir de Ti. Amado Deus, em nome de Jesus nós te louvamos, porque as nossas histórias, as nossas vidas foram alcançadas pelo Senhor, e nós te louvamos por aqueles instrumentos do Senhor no passado, que por meio de uma palavra, que por meio de um diálogo, que por meio, ó Deus, de uma oração, apresentaram a obra de Cristo a nós. E hoje então nós temos o privilégio de sermos reconhecidos como filhos do Senhor. Gratidão por essas vidas, mas nós também, ó Deus, desejamos ser esses instrumentos na vida do outro, na vida do próximo. Não permita que venhamos a perder as oportunidades, porque o Senhor nos dá oportunidades todos os dias.
a todo momento, em todos os lugares. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor, e que a misericórdia de Deus, a graça transformadora de Jesus Cristo e a ação abençoadora do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, não somente no dia de hoje, mas no dia de amanhã e para todos sempre. Amém. Amém.